Bom, aqui era a minha apresentação, o professor Eric já fez também, já falei um pouquinho. Se tratando um pouco de sustentabilidade, eu queria primeiro fazer uma breve atividade com vocês, que é que vocês tiverem no papel aí alguma coisa ao lado, só anota para vocês na cabeça uma coisa que vem em mente, a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala de sustentabilidade. Então, eu queria que só vocês deixassem anotado isso de lado para a gente depois refletir um pouco melhor mais para o fim. Daí, falando de sustentabilidade em si, o que eu tenho a ver com isso? Agora, eu me colocando no papel de ator também. O que eu, Douglas Rivera, biólogo, tenho a ver com sustentabilidade? Primeiro, como a minha própria formação inicial em si mesmo, como é biologia, já trata do meio ambiente. Biologia é o estudo dos seres vivos, o estudo da vida. Então, a gente já trata propriamente dito de sustentabilidade no decorrer do curso em si, na nossa formação. Só que eu busquei me especializar na área da biologia, que é a conservação. Então, a conservação já está embutida, o desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nela, porque a biologia da conservação é justamente uma disciplina, na verdade, uma área multidisciplinar da biologia, que visa lidar com os problemas ambientais da atualidade. Então, ela já veio nesse caos aí, surgiu na década de 70, 80, então já surgiu nesse caos de um pouco de trazer ações para lidar com os problemas. Então, quando a gente fala de sustentabilidade em si, que nem eu falei, trazendo um pouco desses conceitos históricos, eu queria só trazer aqui um marco que eu acredito que tenha sido o que impulsionou muito do movimento ambientalista de como ele é hoje, que é o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, é uma bióloga, e nesse livro ela retrata um pouco, ela vem discutir e vem, na verdade, mostrar um pouco das consequências indiscriminadas de alguns pesticidas, o que eles estavam causando no meio ambiente. Então, foi um marco histórico, assim, porque ela chamou a atenção para algumas coisas que até então ninguém estava parando para dizer, na verdade, não estava sendo dito, porque muita gente já sabia, mas parou um pouco para refletir e teve um impacto direto no consumo da sociedade também, porque ela chamou a atenção para alguns produtos. E nesse caos, então, de que a gente veio, esse livro foi publicado em 1962. E daí, então, depois, não só esse livro, como a partir daí a gente tem vários relatos científicos que vêm já mostrando para a sociedade que as nossas ações estão interferindo, sim, diretamente no meio ambiente, e a gente não só está causando degradação no meio ambiente, a gente também está gerando mudanças ambientais no nosso planeta. E a partir de então a gente começa a discutir alguns problemas ambientais graves e começa a ficar mais em pauta essa discussão. A gente tem mais para frente um pouco todos os relatos do efeito estufa, os causadores, o que está gerando no nosso planeta, o buraco na camada de ozônio também é outro problema ambiental que traz um alarde muito grande para a sociedade, e todos esses problemas são justamente causados por nós, seres humanos. As nossas atividades humanas estão causando essas mudanças, essa degradação, essas mudanças ambientais. Por isso mesmo, a gente diz que atualmente a gente vive na era do antropoceno. O que seria isso? As eras geológicas em si, que a gente estuda mais lá na base, de geografia, quando a gente está estudando lá no ensino de base, estuda as eras geológicas. E atualmente a gente já diz que a gente vive no antropoceno, porque a gente já está causando tanto impacto no meio ambiente, no planeta Terra em si, que a gente já vive uma era onde nós somos causadores das mudanças no planeta, é o fator principal, o fator humano. E evidenciando isso, a gente tem como base, a gente pode citar a sexta grande extinção, que seria que a gente tem na história do nosso planeta 6 grandes eventos que geraram extinção em massa dos seres vivos. Seja ele a era do gelo, meteoros, em si, coisas que levaram essa extinção de todos os seres vivos. Atualmente, nós, o ser humano, com nossas atividades, nós estamos mudando tanto o planeta que a gente é o principal causador e a gente está gerando essa sexta grande extinção em massa na atualidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade em si, trazendo um pouco, acredito que muito daquilo que
vocês pensaram, anotaram aí quando eu perguntei, seja relacionado mais a esses conceitos relacionados ao meio ambiente, reciclagem, diminuir o consumo da água, ecologia, essas coisas são mais fortemente atreladas a gente quando a gente está falando de sustentabilidade. Então, aqui tem algumas imagens só para retratar o que eu acredito que tenha vindo na mente de vocês aí quando eu parei para perguntar o que vinha na mente de vocês quando a gente se trata da palavra sustentabilidade. Só que a gente tem que, com essa minha palestra de hoje, eu quero chamar a atenção um pouco para a gente ter uma visão um pouco mais sistêmica, na verdade. A gente tem que, na verdade, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável vem para ampliar um pouco mais a nossa visão e a gente ter uma visão mais crítica do que é a sustentabilidade, porque isso também vai fazer a gente não cair em algumas pegadinhas comerciais que hoje em dia a gente tem muita por aí, que é empresas, marketing, vendas, utilizando muito desse conceito que está em moda, é importante, todo mundo sabe da importância, mas ninguém sabe conceituar muito bem ao certo. Então, isso está sendo utilizado contra a gente mesmo, porque algumas campanhas publicitárias, algumas empresas utilizam isso, falando que são sustentáveis, que promovem ações de sustentabilidade, quando na verdade não estão fazendo isso. E isso que é o greenwashing, são essa tática de utilizar de uma falsa aparência sustentável para transparecer realmente essa visão para o consumidor e o consumidor comprar produtos, comprar serviços, achando que está adquirindo coisas sustentáveis e na verdade não é nada disso. E agora vou começar falando um pouco do contexto histórico de onde surgiu o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Como um marco inicial para toda essa discussão, a gente tem as conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Então, a gente tem a primeira conferência lá em 1972, que foi em Estocolmo, e ela gerou um documento, que é a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano. E esse documento já sabia como seu princípio fundamental, o princípio número 1, que era justamente esse, que trazia que o homem tem um direito fundamental à liberdade, igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas. E ele já falava que tudo isso deveria ser no meio ambiente de qualidade que permitisse uma vida digna e que as pessoas gozassem de bem-estar. Só que ela já trazia como uma obrigação em si, um dever da humanidade, proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações não somente as presentes, quanto as futuras. Então, é uma declaração um pouco extensa, mas ela já chamava atenção um pouco para esse conceito, sem dizer o que era, na verdade, sem mencionar sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em si, mas ele já tratava disso. Só em 1987 que a gente foi ter o desenvolvimento sustentável conceituado como ele é hoje em dia e como referência, na verdade, que foi nesse relatório que surgiu também de uma comissão mundial sobre o meio ambiente, lá da ONU. Foi de um documento gerado lá pela comissão, se não me engano, primeiro-ministra, alguma coisa assim, uma mulher de cargo alto da Noruega que assinou, que ela era presidente dessa comissão, e ela é justamente esse documento, Nosso Futuro Comum, que ele dizia que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, mas, mais uma vez, mencionando, sem comprometer a capacidade das gerações futuras se satisfazerem. Então, ela traz também que significa possibilitar as pessoas, não só agora, como também no futuro, que todos atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico. E também tem essa realização humana e também traz essa importância para a parte cultural. E, ao mesmo tempo, fazendo um razoável uso dos recursos da terra e preservando as espécies e os hábitats naturais. Então, já é um conceito mais fechadinho, que ele traz para a gente um pouco do que é o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável. E agora, só dando um adendo essa
Esse documento é de 1987. Em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal, e nela já traz no seu artigo na sua parte de meio ambiente, no artigo 25, ela já traz um pouco desse conceito de desenvolvimento sustentável, ela já é baseada nessa conceituação. Então, no artigo 25, a gente já fala um pouco daquilo que a gente está falando até aqui nas declarações, nos documentos das Nações Unidas, que todos têm um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e é essencial sadia a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, com isso, eu só gostaria de chamar a atenção que, então, a gente teve umas décadas de 70, 80, foi um pouco de discussão. Então, tiveram várias comissões, várias instituições, vários eventos em si, que queriam, a primeiro passo, definir o que era o desenvolvimento sustentável, o que a gente quer para o desenvolvimento humano em si, conciliando isso com a proteção e a preservação do meio ambiente. Então, foi umas décadas um pouco de discussão e de trazer um pouco para a sociedade entender que o nosso desenvolvimento afetava, assim, diretamente o meio ambiente e a gente precisa pensar um pouco melhor sobre isso. Então, no final da década de 80, a gente já tem isso muito bem definido e compreendido pelas instituições e até mesmo sendo mais divulgado para a sociedade. Daí a gente tem, em 92, mais uma Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Agora, lá naquela primeira, sobre o desenvolvimento no meio ambiente humano. Agora a gente já traz uma conferência mais voltada na parte ambiental realmente. A Rio 92, ou Eco 92, como ela ficou bastante conhecida na época, ela traz a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente, que visa justamente a promoção do desenvolvimento sustentável. A gente já conceituou, já sabe o que é, agora a gente tem que promover. E como que a gente vai fazer isso, então? Na Rio 92, a gente traz acredito que seja o grande produto da Rio 92, é a adoção da Agenda 21, que é, na verdade, uma carta de intenções para promover um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI. Então, a Agenda 21, primeiramente, ela foi assinada por 179 países, e ela buscava justamente ser um instrumento de planejamento em prol do desenvolvimento sustentável. O importante de falar dela é que em todo o seu desenvolvimento e realização, ela foca numa experiência participativa. Então, você tem que envolver todos os órgãos da sociedade. E já trazendo um pouco desse... Desculpa, engasguei aqui. Trazendo um pouco desse conceito de planejamento participativo, a Agenda 21 ela pode ser vista em 3 esferas. A Agenda 21 global, a nacional e a local. Então, a Agenda 21 já traz um pouco da filosofia e do pensamento que a gente tem que pensar em mudanças com alcance global, porque a gente está vendo que as nossas ações estão afetando o planeta, mas a gente tem que pensar também em atitudes de abrangência local, como que a gente, no nosso ambiente, no nosso coletivo, na nossa esfera ali, nossa cidade, na nossa comunidade, pode promover ações que atinjam esse desenvolvimento sustentável, promovam esse desenvolvimento. Então, daí, já com todo esse desenvolvimento, esse arcabouço teórico e organização para o desenvolvimento sustentável em si, a gente já tem muito bem formulado que a sustentabilidade ela se baseia em 3 tripés fundamentais:
diferente do que muita gente pensava ou dizia anteriormente, para ter um desenvolvimento sustentável, você tem que somente proteger o meio ambiente, pensar só na parte ambiental. O desenvolvimento sustentável em si, para que ele seja alcançável, você tem que trabalhar nas 3 esferas juntas. A gente tem que pensar e trabalhar por um crescimento econômico, para a inclusão social e a proteção ao meio ambiente. Então, essa Agenda 21 ela foi bastante trabalhada e discutida na década de 90. Acredito não, realmente, até mais para frente foi quando eu comecei a estudar em 2006, eu fui fazer um curso técnico e estudar um pouco mais a área de meio ambiente. No meu curso que eu fiz, a gente tinha bem claro, assim, que para tratar de meio ambiente, a gente tinha que seguir a Agenda 21. Então, a gente ainda discutia em 2006 bastante isso, e até hoje ela é referência, porque o importante da Agenda 21 é que ela pode ser institucionalizada e desenvolvida no âmbito empresarial, também institucional. Pensando naquele lance de que ela também pode agir até a esfera de atuação local, né? Então, depois de toda essa discussão, a gente teve no início dos anos 2000, o desenvolvimento e a conceituação em si, a definição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eles emergiram em si de uma série de cúpulas sobre o desenvolvimento humano, realizado durante essa década de 90. E esses objetivos, eles eram 8, sendo eles erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a desigualdade de gênero e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Eu coloquei aqui que ela prevaleceu entre os anos 2000 e 2015, porque a finalização, na verdade, não a finalização, mas ela foi sendo trabalhada e foi constantemente monitorada para ver como os países estavam desenvolvendo-se em si e atingindo esses objetivos. Em 2015, teve uma reunião final, onde foi estabelecido quais países atingiram e quais países não atingiram esses objetivos. Daí, mais para frente, a gente teve em 2012 a conferência Rio+20. A gente estava naquela finalização, a gente estava discutindo como que foram os países, como que o mundo trabalhou em seus objetivos de desenvolvimento do milênio, os ODMs, e dentro disso a gente teve uma nova discussão, o que a gente vai fazer daqui para frente. Encerrou, a gente atingiu os ODMs, então acabou, a gente não precisa fazer mais nada, a gente vive num planeta totalmente sustentável, os países estão bem, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Então, por isso mesmo que a gente teve que a grande declaração final, essa conferência Rio+20, recebe o nome de O Futuro que Queremos, porque ela justamente traz esse reconhecimento na formulação de metas que poderiam ser levadas a uma ação global para engajar todos os países na construção desse futuro que queremos. É um projeto que é visto como foi visto na época até, como muito ambicioso, e ela traz a Agenda 2030, Agenda 2030, que é justamente uma nova agenda com ações e objetivos, que ela deve ser trabalhada, então, até o ano de 2030. Então, o mote, assim, o lema principal dessa agenda é que ela não deixar ninguém para trás, ninguém e nenhum nível deve ser esquecido.
A Agenda 2030 de 2030, ela é pautada em 5 grandes áreas de importância. Então, ela trabalha o desenvolvimento sustentável em si, ela traz que para a gente trabalhar o desenvolvimento sustentável, a gente tem que trabalhar nessas áreas de importância em acordo em si. Então, é o que a gente chama, vocês vão ouvir bastante falar, os 5 P's do desenvolvimento sustentável, que é a prosperidade, a paz, parcerias, planeta e pessoas. Então, todos os objetivos dessa Agenda 2030 e as suas metas devem ser pautados para a gente trabalhar nessas 5 áreas de importância. E a Agenda 2030 em si, então, ela traz nela os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora a gente tem 17 objetivos, e dentro desses objetivos a gente tem metas a serem cumpridas. Então, dos 17 objetivos, a gente tem 169 metas. E os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles trabalham naquelas 3 esferas, naquele tripé da sustentabilidade em si. Então, eles são objetivos pautados nessas 3 dimensões, que é ambiente, sociedade e economia. Aqui um quadrinho dos 17 Objetivos Sustentáveis, os 17 ODS, erradicar a pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e parcerias e meios de implementação. Que nem eu falei para vocês, a gente tem as 69 metas lá. Não vou trazer elas aqui porque seria muito detalhe. Eu acredito que a gente pode trabalhar os objetivos sustentáveis conforme a gente vai trabalhando em cada um, a gente vai compreendendo melhor o que está envolvido nesse objetivo e a gente consegue ter a percepção melhor das metas que são desenvolvidas para o alcance desses objetivos. E o bacana em falar da Agenda 2030 e os ODS, elas trazem um pouco do que a Agenda 21 já trazia como conceito, que a gente tem que pensar no global, mas agir localmente. Então, por isso, ela é toda trabalhada num âmbito de que a gente não só pode, como a gente deve fazer a institucionalização desses objetivos. A gente deve trazer ele para a nossa realidade. Então, a gente também tem que fazer o processo de territorialização, ou seja, trazer todos esses objetivos que foram desenvolvidos, são objetivos globais. Então, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai tratar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a gente tem que buscar trazer eles para a nossa realidade. Até porque muitos deles, às vezes, nem vão se enquadrar na esfera que você estiver tratando. Às vezes, você está lidando com um ambiente que não tem influência direta de corpos d'água. Então, você vai tirar algumas metas específicas ali do objetivo 14, que é vida na água, que não vai fazer muito sentido na realidade que você vai estar trabalhando. E assim vai com todos os 17 objetivos. Tem que haver um trabalho de conscientização e também compreensão dos objetivos e as suas metas. Então, para isso, a gente tem que ter muito bem em mente, muito bem esclarecido, para que serve aquele objetivo, o que é aquele objetivo. Quando a gente vai tratar esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, quando a gente vai trazer ele para a nossa realidade, a gente tem que compreender melhor cada um, o que é uma meta e o que aquela meta quer atingir. E para isso a gente tem alguns indicadores que também ajudam a gente na compreensão melhor disso e também ajuda a gente a mostrar realmente a visão de como que está aquela situação. Os indicadores possibilitam que a gente mensure, na verdade, as coisas para que a gente possa dizer se aquela meta foi atingida, aquela meta
está sendo trabalhada, a gente precisa ter um pouco de alguns critérios de mensuração para determinar qual é a real situação e como está sendo trabalhado aquilo, para a gente saber, conseguir fazer essa avaliação, se houve avanço ou retrocesso. Aqui eu só trago um pouco agora alguns indicadores de sustentabilidade que são bastante utilizados hoje em dia, saindo um pouco da realidade dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, alguns outros indicadores que são utilizados para a gente trabalhar e discutir a sustentabilidade. No âmbito mais institucional, de empresas e organizações, a gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. É um índice brasileiro em si, e ele surgiu como uma ferramenta para acompanhar a postura sustentável por parte das companhias e empresas. Hoje em dia, a gente já tem algumas variações desse índice, mas ele continua sendo bastante discutido, inclusive se alguém quiser mais para frente seguir a área de sustentabilidade e trabalhar nessa área, muitas empresas pedem, na verdade, conhecimento específico nesse quesito. Indicadores de sustentabilidade, agora falando mais no âmbito governamental. A gente tem aqui no país esse índice de desenvolvimento sustentável das cidades, onde a gente consegue ver como que estão sendo trabalhados os ODS no âmbito municipal, dentro de cada cidade. É óbvio que não vai ter informação suficiente para todas as cidades do país, mas eu acredito que ele é uma ferramenta bastante viável, porque você já consegue até mesmo ver qual é a situação atual da região onde você mora, como está sendo trabalhado isso na nossa sociedade, né? E para quem já trabalha ou for trabalhar na área mais governamental, ele é um índice bastante utilizado para a gente medir isso. É um sitezinho, é bem bacana se vocês procuram na internet, ele tem um mapa interativo, tem um planejamento de todas as metas, os objetivos que estão sendo trabalhados. Eu acabei pulando ali para trás, eu não falei, mas esse processo de territorialização, de institucionalização, a gente tem os objetivos, os ODS brasileiros já definidos e monitorados. Atualmente a gente tem um órgão público que encabeça todo esse processo em si, é o IBGE. Então tem um site específico onde ele coloca como que está sendo trabalhado todos os seus objetivos e suas metas com o passar do tempo. E aqui pensando mais num critério mais pessoal, né? A gente fala de sustentabilidade, é a sociedade, o governo que está causando, mas a gente tem muito também, hoje em dia, essa discussão de esfera mais pessoal, né? Como que você, como que a gente em si, como pessoa física, a gente está trabalhando esse desenvolvimento sustentável. A gente, então, um indicador que eu acho bastante interessante, tive contato com isso no início da graduação e é bem bacana, porque você começa a ter uma visão melhor das suas atitudes conforme a sua pegada ecológica, né, que chama, as suas atitudes perante o ambiente natural. Qual o impacto que você está gerando no ambiente. E daí eu deixei até esse sitezinho, se vocês procurarem na WWF, ele é uma calculadora onde você vai respondendo umas informações que ele dá lá e ele dá para você qual que é o seu índice, qual que é a sua pegada ecológica. E agora, tratando um pouco falando um pouco da gestão empresarial, gestão ambiental, dentro desse ambiente empresarial. A gente obrigatoriamente lida com isso, quando a gente está trabalhando com o meio ambiente dentro das empresas, a gente vai trabalhar com isso, seja como auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida de um produto, nos relatórios ambientais, estudos de impacto ambiental, sistema de gestão, gerenciamento de resíduos, rotulagem e educação ambiental. Eu acho importante a gente trazer um pouco dessa discussão do que é desenvolvimento sustentável, pautar um pouco melhor, ser um pouco mais
ter um pouco mais desses conceitos mais esclarecidos e bem definidos na mente para a gente poder trabalhar um pouco melhor dentro das empresas. Eu acho que isso vai fazer a gente ter resultados mais conclusivos, até mesmo resultados melhores, se a gente tivesse muito bem definido. E os objetivos de desenvolvimento sustentável, como eu falei aqui, eles podem ser institucionalizados. Então, a gente pode trazer eles junto para dentro da empresa para a gente trabalhar um pouco melhor todos esses critérios, a gente consegue embasar melhor e definir melhor estratégias de ações dentro desse sistema, desse ambiente empresarial, institucional. Daqui eu coloco algumas qualificações que eu acredito que são bastante indicadas para quem quer seguir essa área, e alguns conceitos que têm que ser um pouco melhor estudados, têm que ser melhor compreendidos, porque é nisso que vai ser cobrado pelo instante de uma empresa, é nisso que vai ser cobrado em parâmetros ambientais, sustentável, a gente é cobrado da pessoa conhecer esses conceitos e conhecer também, saber trabalhar e emitir relatórios que lidem com esses critérios, que seja como emissão de carbono, ISO 14001, essas diretrizes do Global Reporting Initiative, aí, que é um relatório de sustentabilidade. Hoje em dia, nas vagas de analista de sustentabilidade, eles pedem até mesmo certificação da pessoa em relação a essas diretrizes. Gestão de projetos é outro critério assim, bastante utilizado para o desenvolvimento em si de projetos sustentáveis, conhecimento em caráter das mudanças climáticas e os gases de efeito estufa. E ESG também é uma sigla que vocês vão ouvir bastante quando a gente lida com sustentabilidade empresarial, que é um conceito em inglês, mas ele lida com os critérios de ações de implementação de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa dentro das empresas. E toda a política em si e legislação voltada à logística reversa. Então, que nem eu falei lá no início, eu não tinha a intenção de vir aqui e falar para vocês, trazer, eu vou falar de todos os objetivos e citar todas as suas metas, que são bastante extensos. A minha ideia era realmente trazer um pouco desse conceito, entender melhor de onde surgiu e o que levou a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, o que foi trabalhado até chegar nele, e o que a gente está em discussão atualmente, que são essas qualificações que são bastante discutidas em âmbito empresarial, e eu acredito que se a gente conseguir compreender melhor os objetivos sustentáveis e trazer eles para a nossa realidade, a gente consegue trabalhar eles e até mesmo dentro de qualquer instituição, a gente tendo isso muito bem definido, a gente consegue também promover o desenvolvimento sustentável e as ações, que a gente consegue afirmar, eu estou trabalhando no objetivo 14 porque eu estou fazendo isso, isso e isso. Então, a gente consegue embasar melhor o nosso trabalho quando a gente está argumentando e conceituando melhor as nossas ações. E aqui só fazendo uma propaganda, um livro que eu ajudei na produção, eu tenho um capítulo dele que eu estou como coautor, então um livro que justa exatamente trazer esses conceitos um pouco mais sociais para a esfera ambiental e ambiental para a esfera social, para a gente trazer um pouco formar uma ética socioambiental, para a gente pensar e rever melhor um pouco das nossas ações e do que está sendo feito no mundo, o que levou a gente o que nos trouxe até esse momento, o que a gente tem que pensar, refletir um pouco melhor sobre as nossas ações e sobre o mundo todo em si. Não é só também a gente ficar culpando o outro, culpar o governo, culpar todo mundo. A gente também tem que se pôr a gente tem que se pôr também numa posição de atuante também. A gente também tem que ter um pouco dessa ética e também a gente tem que pensar e também divulgar melhor esses conhecimentos para serem mais aplicados, serem discutidos e trabalhados. E eu acredito que é isso. Eu vou encerrar aqui agora a minha apresentação. E daí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser perguntar agora, achar que eu falei alguma coisa muito rápida, eu tendo a falar um pouco rápido. Oi, Douglas, boa noite. Estou apresentando. Boa noite.
Sou eu, Matheus. Tudo bom, Matheus? Tudo bem? Tudo. Só para complementar, você está falando sobre desenvolvimento sustentável, o exemplo é a energia solar. Já tem um tempo que o pessoal está implantando energia solar. Você vê que umas casas estão implantando, umas indústrias estão implantando energia solar. Eu acho que daqui a uns anos, acho que vai ter esse negócio de... Vai ter não, a gente vai falar, fala, vai ser melhor, vamos dizer assim, daqui a uns 6 anos atrás, 6 anos aqui, energia solar. A energia solar é um dos motes, né? Um dos objetivos sustentáveis. Isso. Em si, ele trata exatamente de energias renováveis. Eu acho que a gente consegue, é aquilo que eu falei um pouco agora no final. A gente tem um item, né? Energia solar. A gente consegue, trabalhando ele dentro dos objetivos sustentáveis, a gente consegue conceituar e trazer os benefícios da energia solar um pouco mais nas outras esferas também. Tem todo, óbvio, tem todo o impacto ambiental, porque você está fazendo por uma energia, está obtendo energia por meio de uma fonte renovável, você não está gerando degradação no ambiente para gerar energia, mas também tem todo o impacto econômico também, né? Uma família que está tendo acesso, uma casa que tem acesso a uma placa de energia solar, também vai ter economia, porque ela não vai estar consumindo energia elétrica, então vai ter um pouco mais de economia na parte econômica, vai estar desenvolvendo também com a energia solar, a gente consegue dar acesso a comunidades, a locais onde não teriam acesso à energia elétrica por cabos, por exemplo. Então, a gente está trabalhando no aspecto social também, que a gente está levando todo um desenvolvimento cultural, que está levando energia, vai haver todo um acesso melhor para aquelas comunidades. Então, a gente consegue discutir um pouco melhor esses critérios, esses itens. Então, acho que é isso que eu quis trazer um pouco para vocês aqui hoje, a gente pensar um pouco melhor, quando a gente for tratar de sustentabilidade, a gente ampliar um pouco mais a nossa discussão, porque senão a gente acaba sendo, às vezes, muito vago e não dá a devida importância para algumas ações que às vezes parece pequena, às vezes uma simples ação como compostagem, eu faço compostagem na minha casa. Pode parecer uma ação pequena, mas você está trabalhando vários objetivos, você está trabalhando vários itens elencados na Agenda 2030 que podem estar sendo divulgados e utilizados para promover essa ação. Sim, eu acredito que daqui a alguns anos ele provavelmente terá mudança, né? Daqui a uns anos. Sim, já está tendo, né? Na verdade, a gente já está vendo isso bastante habitual, ainda mais é óbvio. A gente pretende a Agenda 2030 e tem isso como um fundamento dela, um dos objetivos. Então, vamos ver se até o ano de 2030 a gente vai conseguir melhorar muito em critério disso, né? Para a gente também não ter... É importante a gente definir metas também, definir um prazo, acho que isso que é o bacana dessa agenda, para a gente, senão, ficar muito vago também, né? Senão a gente começa a ficar muito vago. Não fica tendo Pro futuro. Informação, né? A gente consegue definir um prazo para isso ser feito também, senão acaba ficando muito vago e ninguém faz nada, né? O futuro só Deus sabe quando, né? Porque, assim, na verdade, assim, ainda falando do assunto do desenvolvimento sustentável, o homem não é só um homem, é todo mundo, né, que prejudica o meio ambiente, entendeu? Mas aí, um exemplo disso é as enchentes de São Paulo, né? Muita gente acaba jogando lixo e isso deveria ser, sabe, isso deveria diminuir, né? Tem mais algum apontamento, alguma dúvida, alguma coisa que eu comentar? Não, é só isso mesmo. Tá certo. Valeu aí, Matheus. Imagina.
Alguém mais da turma quer falar alguma coisa? O pessoal tá meio tímido. Oi, mas é fantástico, né? Porque assim, é um assunto que cada dia mais aí tá presente no nosso dia a dia, né? Cada dia Sim. mais importante, né? Eu vejo realmente, né, por exemplo, os nossos alunos aí, a importância deles estarem principalmente se atualizando nesse assunto, né? Porque às vezes é uma lei, né? Isso é mais ou menos tá ligado à área de direito, né? Cada dia vai se renovando, né? Uma lei nova, às vezes sai uma estrutura nova da área ambiental, essas coisas assim. Então é importante sempre estarem cada vez mais antenados aí, né? Ligados aí a esse assunto, né? E a gente vê, por exemplo, muitas ações, né, nessa parte ambiental aí, ela tende a ganhar uma visão muito grande, né? Por exemplo, você consegue desenvolver, às vezes, uma nova ideia, alguma coisa assim, nessa área ambiental, certamente aí vai trazer, né, benefícios para todos aí. É uma área muito importante, né? Show de bola, cara. Show de bola mesmo. E aí, exemplo disso que você falou de estar em constante mudança, atualizações. Ontem mesmo a gente teve a cúpula, né, do clima, e com ela a gente já tem aí novos critérios, novos parâmetros a serem seguidos, o governo já assumindo novas promessas, né? O governo já assumindo novos objetivos a serem cumpridos num prazo de tempo bem curto até, os governos atingindo. Então, isso a gente está... Ainda mais a gente aqui, né? Que a gente tem sentido na pele, ultimamente a gente tem visto muito desastres ambientais acontecendo aqui no nosso país, muito grandes em si. Então, acho que a sociedade já está se movimentando um pouco melhor quanto a isso. Até mesmo a parte, os órgãos, as outras instituições, os outros países já estão cobrando um pouco mais da gente também, né? Eu acho que nós, como sociedade, a gente tem que também se impor um pouco mais para também cobrar mais, não só do governo, mas também como das empresas, né? A gente tem que cobrar um pouco mais daquilo que a gente consome, um papel deles perante a isso também, né? Uma maior ação em prol do desenvolvimento sustentável. E hoje em dia, assim, né, o Douglas, em todas as áreas, né? A gente vê, por exemplo, mas isso, por exemplo, eu sou sei lá, da área de logística, por exemplo, não tem nada a ver com a área ambiental. Não, né? Tá ligado a tudo, né? Todas as áreas, por exemplo, né? Por exemplo, dos nossos alunos aqui. Interliga todas as formações, não seria isso? Sim, totalmente. Se a gente for pensar qual área de atuação que você não vai lidar com alguma matéria-prima ou que você não vai estar lidando com algum local específico. Se você está tendo uma ação local, você está tendo um impacto ambiental naquele local. Se você está lidando com insumo, com matéria-prima, isso veio de algum lugar. Você está gerando algum resíduo. Então, em todas as nossas atividades, a gente está lidando com o meio ambiente e com os aspectos em si do desenvolvimento sustentável. A gente tem que pensar toda a nossa atuação de uma maneira mais sustentável, realmente, né? A gente tem que pensar em todas as atividades, todas as ações que nós estamos tendo e qual que é o impacto que isso está gerando. Porque tudo gera um impacto. Certo. Então, se não for possível a gente reduzir isso, como que a gente vai mitigar esse impacto? Como que a gente pode trabalhar para reduzir e compensar, talvez, isso que a gente vai ter que fazer, não tem? Às vezes, a gente vai ter que fazer algum impacto que não tem muita para onde escapar, né? Às vezes você vai construir uma área, um terreno, você vai ter que gerar um impacto, uma poluição, sei lá, você vai estar vai estar gerando poluição sonora, você vai estar gerando
movimentação de resíduos, de poeira, você vai ter, todas as nossas ações são pautadas com geração de impacto. A gente não tem como fugir e achar ser um pouco, fechar o olho e ser muito sonhador, né? Vamos reduzir, não vamos gerar impacto nenhum, a gente não vai viver, a gente não vai fazer mais nada? Não. A gente tem que pensar como melhorar o nosso. A gente já tem tanta tecnologia e tanta coisa em desenvolvimento hoje em dia, vamos pensar com maneiras da gente reduzir e diminuir um pouco, mitigar esses impactos que nós vamos gerar sem ter muita escapatória, né? Correto. Show de bola. E assim, o mercado está aquecido, né? Tá? Aqueles que estão se, né? Eu vejo, por exemplo, né? Eu acompanho, né, a Lara Ambiental aí, né? Do Rogério, tudo, eu vejo, né? Já está rodando mesmo o Brasil aí tudo e, né, o mercado, por exemplo, que é aquele que se especializar nisso tem uma grande área aí, né? Um nicho ainda muito grande a ser explorado, né? Sim. E a tendência é aumentar, porque como está tendo essa cobrança tanto de órgãos ambientais, ou seja, a gente está sendo muito mais fiscalizado, também está tendo essa cobrança social também. Uhum. A gente vê, então, você está atualizado e está mais consciente de quais das ações que você está tendo, você consegue se respaldar melhor também. Exato, exato. Quando vem alguma cobrança, ou você recebe algum tipo de autuação, ou antes disso, né? Vamos pensar antes disso, antes da gente receber uma autuação, antes da gente ser pego por alguma coisa errada que a gente está fazendo, já vamos pensar para diminuir o impacto para que isso não ocorra, né? Uhum. Para a gente já ter mais esse Exatamente. respaldo. Olha, eu vou estar fazendo essa ação, mas baseado nesses conceitos. Eu estou trabalhando, de antemão já tenho pronto essa carta, essa estratégia de mitigação, compensação anterior aqui. Isso é acredito que essa é a forma que a gente tem que pensar, é o que você falou, em todas as áreas. Que já tudo que a gente vai fazer daqui para frente, a gente já tem que ter essa mentalidade. Show de bola. Deixa eu só colocar aqui, te Sim? cortando um pouquinho aí. O pessoal que está presente aqui, né? Estou colocando aqui, compartilhando com vocês a lista de presenças, tá? Então tem o link, vocês podem acessar pelo link ou podem digitalizar aqui o QR Code aqui, que vai ser encaminhado também para esse link aí, bit.ly ambiental ODS, tá? Que aí vocês preenchem um formulário ali para estar recebendo depois o certificado, ok? Só para ir falando, mas podem continuar, pessoal. Vamos fazer alguma pergunta aí. Rogério quer comentar alguma coisa? Boa noite. Tudo bem, Eric? Tudo bem? Tudo jóia, meu Parabéns, amigo. Douglas, pela palestra aí. Ótimo. Eu só queria complementar que o tema ambiental, o Eric, ele é o tema mais antigo e atual que existe. Pois ele é um tema antigo, onde todo mundo tenta trabalhar ele e nunca se é cobrado. Hoje em dia isso tem mudado. Hoje em dia, o que o Douglas falou, eu vou de encontro com ele. Hoje em dia, a gente trabalha na prevenção. Então, hoje as empresas estão muito preocupadas em prevenir a parte ambiental. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Assim. Antigamente, as obras paravam porque o maquinista, o tratorista, invadia a parte que era perto do rio, perto de um córrego, alguma coisa. Hoje em dia, as empresas contratam a parte ambiental para prevenir com que o trator invada a área de preservação permanente, que é a famosa APP. Então, isso requer o quê? Requer autorizações, requer certificados que contadores fazem, advogados fazem. Então, assim, é uma área que é eterna. Na verdade, eu calculo que agora, daqui para frente, aí, até 2050, o prazo do governo, aí é uma área que só vai crescer. Show de bola. E fala um pouco, Rogério, aproveitando aí, né, do trabalho de vocês aí da Lara Ambiental, né? Acho que é importante, né? Por exemplo, você explicar aí hoje, né, o que vocês têm feito, você tem rodado o Brasil aí, comenta um pouquinho com a gente aí, legal, cara, partilhar um pouco dessa parte profissional mesmo, assim, também, da empresa, né?
Então, na verdade, o Eric, a Alar Ambiental, ela tem 14 anos de existência. A gente roda o Brasil aí, o Douglas é nosso biólogo, com grande maestria aí, o que o Douglas faz, poucos fazem, o intelecto que ele tem aí, poucos têm, a experiência que ele tem e trouxe, agregou muito para a gente. A gente está num projeto da despoluição do Rio Pinheiros, que foi um desafio para a gente também, né? E graças aí à equipe que a gente tem, graças ao trabalho que a gente tem prestado ao longo desses 14 anos aí, a gente tem tido bastante sucesso e propagando isso para outros lugares. Mas o nosso carro-chefe é licenciamento ambiental. Contudo, hoje você precisa de uma licença ambiental, tanto nas empresas quanto numa casa. Se você tem uma casa, vou dar um exemplo aqui para quem é de Jacareí, tem um condomínio na beira da represa, chamado Recanto dos Pássaros. Lá é uma APA, a Área de Preservação Ambiental. E tudo que você faz dentro de uma APA, você precisa de uma autorização ambiental. Então, para você construir a sua casa lá de recreio, sua casa ou a sua casa definitiva, você vai ter que pedir todas as autorizações ambientais, pedidos de supressão de vegetação. Hoje em dia, para você podar uma árvore, você tem que ter uma autorização. Se você podar a árvore da sua casa sem autorização, hoje em dia tem Google. Hoje em dia, o fiscal te enxerga pelo Google. Se você corta uma árvore, o fiscal te vê pelo Google. Ó, cadê a árvore que estava aqui e agora não está? Então, a tecnologia está aí para ir de encontro à fiscalização também. Então, o que o Douglas falou vai de encontro. Se você não vai na prevenção, é aquele velho ditado. Se você não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a LAR está aí, graças a Deus, para a gente ajudar. A gente gosta de participar desses eventos com a Anhanguera, a gente frisa bastante a parceria com a Anhanguera, porque é uma maneira de propagar a categoria, de propagar aí o interesse dos alunos, de repente, em cair para o lado ambiental, porque quanto mais ambiental, é que tem uma diferença. Ambiental não é ambientalista, tá, gente? A gente não beija a árvore, a gente vê as estruturas que o Douglas citou na palestra. Então, socioambiental, socioeconômico, tudo isso a gente leva em consideração antes de fazer qualquer laudo. Então, nós não, né, se você corta uma árvore, você tem que saber por que você quer cortar essa árvore. Correto. Por que você vai tirar a árvore daquele local? Muitas vezes tem que fazer um remanejo daquela árvore, muita gente tem que aprovar um projeto primeiro. A legislação municipal, ela fala muito aqui. Se você quer cortar uma árvore da sua casa, você tem que mostrar o porquê que você vai cortar aquela árvore. Você não pode simplesmente querer cortar porque ela está fazendo sombra ou está entupindo a calha da sua casa. Você tem que cortar ela porque você tem algum projeto aprovado. Ó, eu vou ampliar a minha casa, vou fazer uma garagem aqui, ela está na frente da garagem. Opa, aí você aprovou na prefeitura, você pode cortar. Agora, ao contrário, não. Então, para tudo isso que o Douglas disse na palestra dele, é um caminho que tem que ser seguido por todos, desde o resíduo, desde a geração de lixo até o plantio. Mas é isso, não quero me estender muito não, porque o Douglas complementa aí a minha fala, tá? Obrigado, show de bola, obrigado, gente. Show de bola. Tranquilo, Douglas. Se quiser falar aí, fica à vontade. Seja isso mesmo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser alguma coisa que quiser falar mais. Alguém quer falar alguma coisa? O Diogo mandou uma mensagem aqui para mim agora. Eu falei para ele se ele gostaria de estar entrando, né? Ele está em aula, né? Hoje ele está repondo uma aula, mas ele pediu aqui encarecidamente para agradecer você, Douglas, pela sua disponibilidade aqui. Ele falou que ele não vai conseguir sair da aula agora, mas ele pediu para mais uma vez reforçar aí o agradecimento aí pela contribuição com a gente nessa nossa semana de cursos aí. Eu que agradeço a oportunidade, imagina. Pessoal, vocês que estão com o link aí, eu já testei o link aqui, deu certinho, tá? Teve alguém que teve algum problema aí para solicitar o certificado, alguma coisa? Abri aqui, abri um formulário aqui, preenchi com os meus dados aqui. Eu quero um certificado também. Participei da palestra aí, né, Douglas? Importante. Sempre válido, né?
importante, com certeza. Bom, então, ok, o Douglas, muito obrigado aí mais uma vez. Acho que a gente pode encerrar aqui. Beleza, Eric. Tá, pessoal, valeuzaço aí. Aos meus alunos aqui que estão aqui também, muito obrigado aí pela participação. E nos vemos semana que vem, que a gente retorna a nossa aula aí, firmes e fortes, a partir de segunda-feira, né? Que fiquem todos com saúde aí, todos bem aí. Vamos passar logo essa fase aí para a gente poder se encontrar presencialmente aí. E eu tô guardando o almoço, tá, Rogério? Fica aí o hashtag, fica a dica aí. Tá bom, Eric, vou pensar no seu caso. É que a gente está em pandemia, não pode almoçar, Não, vamos distanciamento social. esperar. A gente espera, tranquilo. Já faz 10 anos que eu estou esperando mesmo, não tem problema não. Pessoal, boa noite então, brigadão. Grande abraço. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Professor Eric, Pode falar. o meu link não tá indo, não. O senhor sabe me dizer por quê? Para Olha, preencher os dados. peraí. Vou voltar aqui. Eu vou pedir um favor, eu vou fazer um favor. Eu vou deixar meu número de telefone aqui, eu vou escrever ele aqui, peraí. Que aí quem não estiver conseguindo, me manda uma mensagem aqui, um WhatsApp, eu mando o link. Ó, vou escrever aqui. 12996822501. Pode mandar uma mensagem aqui que está aberto do meu lado aqui, eu já encaminho o link agora. Tá ok, vou mandar. Tá joia. Galera, boa noite então, demais aí. Obrigadão. Boa noite. Deixa eu te fazer Boa uma noite. coisa. Boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Ô, Érico, boa noite. Obrigado aí pela aula de hoje. Um abraço. Valeu, meu amigo. Grande abraço. Fiquem com Deus aí. Valeu. Você também. Professor, obrigado pela aula aí. Falou.